Meu pai destrói meus sonhos para proteger a criança de ouro e se recusa a pagar minha mensalidade, mas eu tenho minha doce vingança. Tenho um irmão mais novo de 28 anos e fomos criados por nosso pai de 56 anos, desde que estávamos no ensino médio. Meu pai sempre favoreceu meu irmão em vez de mim e com o tempo eu me acostumei. Nunca fui o tipo de filho que meu pai queria porque, ao contrário dele, não tinha interesse em esportes ou em fazer as coisas típicas de macho que os meninos fazem. Sempre gostei mais de coisas tipicamente femininas, e é por isso que fui um grande menino da mamãe enquanto crescia. Eu amava tudo que tinha a ver com a cozinha, ler livros e até cantar. Meu pai tentou me fazer jogar futebol com ele, mas eu não era bom nisso, então gradualmente nos afastamos. Meu irmão, por outro lado, era exatamente o tipo de filho que meu pai queria. Ele era um menino rude e durão, sem medo de se sujar enquanto brincava ou mesmo de se machucar. Ele era o filho perfeito para meu pai e era muito óbvio que ele amava meu irmão muito mais do que a mim. Ele sempre tinha coisas boas a dizer sobre meu irmão, mas nunca sobre mim. Minha mãe, no entanto, nunca teve favoritos. Foi justo para nós dois e é por isso que eu a amava mais também. Eu me esforcei para fazer amizade com meu pai e passar tempo com ele. Mas depois que nos distanciamos ele não pareceu muito interessado em consertar nosso relacionamento também. Infelizmente a cola que mantinha nossa família bagunçada unida. Minha mãe faleceu quando eu estava na ética. Ela estava sofrendo de câncer e quando percebemos já era tarde demais para salvá-la. Ela se foi antes que percebêssemos a morte da minha mãe. Praticamente me devastou e eu meio que entrei em uma espiral. Durante esse tempo meu único consolo era a cozinha e eu preparava algo novo todos os dias como se minha vida dependesse disso. Minha mãe era uma ótima cozinheira e ela me dizia frequentemente que se ela não tivesse sido forçada a assumir os negócios do pai ela provavelmente teria se tornado uma chefe. Então cozinhar era a única coisa que me trazia algum conforto, já que meu pai e meu irmão não ajudaram em nada a lidar com meus sentimentos. Eles suprimiram qualquer reação emocional que tiveram com a morte da minha mãe e se alguma coisa se distanciou ainda mais de mim quando em famílias normais algo assim teria nos aproximado. Meu fixação em cozinhar irritava ainda mais meu pai e ele ficava me enchendo o saco para sair da maldita cozinha e fazer algo mais másculo. Um dia quando ele já estava farto ele até me disse que se me visse na cozinha de novo ele me faria fazer todas as outras tarefas domésticas também. Ele me disse para ser mais como meu irmão e ser homem, o que terminou em uma grande briga onde eu disse a ele que ele nunca me amou e ele concordou. Finalmente foi exposto e eu acho que foi praticamente o último dia que meu pai e eu falamos um com o outro tão abertamente, porque depois disso eu parei de tentar conquistá-lo completamente e ele pareceu não se importar com isso também. Pelos próximos anos passei todo o tempo que tinha no meu quarto ouvindo música e estudando novas receitas. Estava determinado a fazer toda essa coisa de chefe dar certo não só para mim, mas também para minha mãe. Enquanto isso, meu pai e eu só falávamos quando era absolutamente necessário. Meu irmão também não se importava muito comigo e me ignorava, assim como nosso pai. Então, depois que minha mãe faleceu, eu basicamente não tinha ninguém com quem contar. Finalmente, quando chegou a hora de me inscrever nas faculdades, decidi me inscrever em algumas das melhores escolas de culinária, bem como em faculdades normais, para que eu tivesse pelo menos uma chance. Não sabia se meu pai concordaria, mas eu tinha que tentar, no mínimo. Eu já tinha estagiado em um restaurante secretamente naquele verão e tinha alguma experiência. Eu até consegui fazer com que escrevessem uma carta de recomendação para mim, o que ajudou muito. Acabei sendo aceito em várias das escolas para as quais me inscrevi, incluindo uma das melhores, que por acaso era na França. Fiquei emocionado que isso finalmente estava acontecendo para mim, mas estava igualmente nervoso, pois isso significaria ter que pedir permissão ao meu pai. Eu já tinha me decidido a implore para ele me deixar ir se ele parecesse relutante, porque eu simplesmente tinha que fazer isso acontecer por mim mesmo. Eu não estava preparada para desistir dos meus sonhos em nenhuma circunstância, então eu contei ao meu pai sobre isso. Eventualmente, enquanto eu estava pronta para ele rejeitar meu pedido dizendo que não era uma profissão masculina, eu não estava absolutamente preparada para ele se recusar a pagar minha mensalidade. Eu ainda me lembro de ter ficado muito confusa quando ele me disse que não pagaria pela minha educação, já que não era como se meu pai fosse pobre nem um pouco. Na verdade, ele era bem de vida e poderia facilmente me mandar para a França, mas dinheiro não era a razão pela qual ele não estava pronto para pagar minha mensalidade. Era o fato de que se eu fosse para a França e me juntasse a uma escola tão respeitável, isso faria meu irmão mais novo se sentir inseguro. Ele estava lutando com suas notas e não conseguia se concentrar. Então
Meu pai queria que eu fosse para a faculdade comunitária ou encontrasse uma maneira de pagar minha própria mensalidade. Eu fiquei surpreso que ele faria algo tão cruel com seu próprio filho e não sabia o que dizer a ele. Tentei dizer que precisava disso, mas ele estava determinado e absolutamente relutante em pagar minha mensalidade. Ele até me disse que o bem-estar do meu irmão era sua maior prioridade e que ele não queria que eu competisse com seu filho. Eu mal conseguia acreditar que isso estava acontecendo porque não conseguia imaginar nenhum outro pai no mundo destruindo os sonhos de seu filho assim apenas por seu favorito. Depois de muita súplica e soluços, quando ele ainda se recusou a ceder, acabei brigando muito com ele, onde disse muitas coisas para ele e depois deixei sua casa para sempre. Comecei a morar com minha tia materna, a mais velha da minha mãe. Irmã, em vez disso, a única razão pela qual eu não tinha me mudado antes era porque eu encontrei conforto na casa onde eu cresci com minha mãe e também porque eu não queria mudar de escola, o que eu teria que fazer se eu fosse morar com minha tia, já que ela morava bem longe da escola que eu estudei. Eu contei a ela tudo sobre meu pai e como ele se recusou terminantemente a pagar minha mensalidade e que eu precisava da ajuda dela. Parecia uma porcaria pedir a ela uma tonelada de dinheiro, já que ela não era tão rica quanto meu pai, mas ela me garantiu que ela cuidaria de todas as minhas despesas. De alguma forma ela conseguiu fazer com que todos os seus amigos ajudassem e me mandou para a escola de culinária dos meus sonhos e eu sempre serei grata por isso. Quando eu cheguei lá, eu trabalhei meio período também e tentei aproveitar ao máximo meu tempo lá para fazer todo o dinheiro que estava sendo gasto comigo valer a pena. Eu trabalhei muito duro e fiz meu caminho. Quando me formei, eu era uma das chefes mais habilidosas lá e até consegui um emprego. Poucos meses depois de me formar, eu comecei a trabalhar em um restaurante francês realmente sofisticado e enviei metade do meu salário de volta para minha tia para pagar qualquer dívida que eu tivesse. Lenta, mas firmemente, tive sorte de não ter que depender de um empréstimo estudantil ou talvez nunca fosse capaz de pagar nada de qualquer maneira. Trabalhei na França por alguns anos antes de finalmente voltar para casa. Uma vez que economizei o suficiente para abrir meu próprio restaurante, já faz alguns anos, e nesse meio tempo, trabalhei em outro restaurante aqui como chefe de cozinha enquanto também trabalhava para atingir meu objetivo de abrir meu próprio restaurante. Tudo foi finalizado há algumas semanas e finalmente consegui abrir o restaurante em que estava trabalhando há tanto tempo. 2 dos meus amigos de quando eu estava na França também aderiram à minha ideia de negócio e se tornaram coproprietários comigo. Por isso fiquei grato quando eles permitiram que Ed me escolhesse como iríamos nomear o restaurante. Eles eram do mesmo estado, então todos concordamos em abrir nosso restaurante na cidade de minha escolha também. Escolhi dar o nome da minha mãe, o que foi uma coincidência muito feliz para nós, já que minha mãe realmente tem uma linda e nome em comum na cidade que chamávamos de lar. Tudo finalmente estava se encaixando. Alguns dias atrás até fizemos uma festinha para alguns convidados selecionados antes de abrirmos oficialmente para negócios. É claro, convidei minha tia e alguns amigos dela que também ajudaram a pagar minha mensalidade. Também convidei alguns dos meus amigos que voltaram da escola, mas foi basicamente isso. Não convidei meu pai e meu irmão por razões óbvias. Mesmo se eu quisesse, não poderia ter feito isso, já que não falei com eles desde que saí de casa e nem eles se preocuparam em entrar em contato comigo. Acho que todos nós estávamos melhor assim, mas eu deveria saber que eles definitivamente apareceriam pegar carona no mais sucesso algum dia, e foi exatamente isso que aconteceu na festa que demos. Eles apareceram 1 hora antes da festa começar, mas não foram parados pela segurança, já que tínhamos o mesmo sobrenome, e eles alegaram que estavam aqui para me surpreender, e pelo menos essa parte era verdade. Eu fiquei definitivamente surpreso quando os vi. Meu pai e meu irmão me cumprimentaram como se nada terrível tivesse acontecido no passado e foram muito calorosos comigo, provavelmente pela primeira vez em toda a minha vida. Fiquei chocado ao vê-los, então eu simplesmente congelei. Quando eles entraram no restaurante, meus amigos notaram que algo estava errado e depois de cumprimentar educadamente minha família, eles nos deixaram sozinhos. Eu sou grato que eles foram capazes de perceber meu desconforto. Eu ainda não tinha me recuperado do choque de vê-los novamente quando eles jogaram outra bomba em mim e me mostraram um presente que eles trouxeram para mim. Era um retrato da minha mãe, e meu pai até me disse que ele encomendou para eu pendurar no meu restaurante assim que ele soube que um novo restaurante chique com esse nome estava abrindo em nossa cidade. Ele sabia que era definitivamente ninguém menos que seu filho. Ele até me disse que sempre soube que eu tinha isso em mim. Meu irmão também estava entrando na onda e me elogiando, dizendo que ele estava imensamente orgulhoso de mim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo e soube instantaneamente que havia algo muito estranho em tudo isso. Eu não disse muito e fiquei esperando eles chegarem ao ponto, porque eu sabia que devia haver uma razão para eles estarem aqui. Eu os deixei falar e eventualmente eles
Chegaram ao motivo de estarem aqui. Aparentemente meu irmão estava trabalhando como barman agora, e até isso foi possível só porque meu pai conseguiu convencer um amigo dele a lhe dar um emprego em seu clube. As notas do meu irmão continuaram caindo durante o ensino médio e a faculdade, e é por isso que ele não acabou nas posições de alto salário que meu pai sempre esperou dele. Além disso, ele também estava relaxando durante os jogos de futebol americano do ensino médio, e é por isso que ele também não conseguiu uma bolsa de estudos esportivo. Ironicamente, ele foi quem acabou tendo que ir para a faculdade comunitária porque foi rejeitado em todos os outros lugares. O que eles queriam o que eu queria era fazer do meu irmão um sócio no negócio para que ele tivesse uma posição mais respeitável, embora ele não tivesse feito absolutamente nada para merecê-la. Eu tive vontade de rir na cara deles, mas de alguma forma consegui me conter e, em vez disso, disse a eles que pensaria sobre isso. Eu não ia pensar sobre isso. No entanto, eu simplesmente não queria mandá-los embora. Eu queria que eles ficassem para a festa porque eu tinha um plano muito melhor em mente para humilhar minha família, que saiu da toca assim que recebeu a notícia do meu sucesso. Eles pareciam razoavelmente satisfeitos, mas, cara, eles não tinham ideia do que estava por vir depois de um tempo. Nossos convidados começaram a chegar e em 1 hora ou mais todos que havíamos convidado estavam lá. Passei a noite socializando enquanto meu pai e meu irmão também faziam o mesmo, e eu até os ouvi se gabando de mim. Para algumas pessoas, enquanto eu me maravilhava com sua audácia absoluta, no final da festa era a hora dos anfitriões, ou seja, eu e meus parceiros fazermos um brinde. Meus amigos foram os primeiros, pois eu queria guardar o melhor para o final. Então finalmente chegou a minha vez de falar. Naquele dia eu finalmente iria falar do meu coração. Comecei agradecendo a todos os meus convidados e levantei uma bebida para minha mãe primeiro, pois ela era a razão pela qual eu tinha conseguido realizar tanto. Eu acreditava fortemente que era a fé dela em mim quando criança que me fez acreditar que eu poderia fazer qualquer coisa disso, e que permaneceu comigo mesmo depois que ela se foi. Depois que eu prestei meus devidos respeitos, decidi chegar ao verdadeiro respeito. Também mencionei como tive que fazer um empréstimo para minha tia e suas amigas irem para a escola de culinária, e agradeci a ela também. Então finalmente cheguei ao motivo pelo qual tive que peguei um empréstimo para pagar minha mensalidade. Em primeiro lugar, minha família. Eu mencionei como eu cresci com um pai que nunca me amou ou teve qualquer fé em mim e sempre me repreendeu por ter interesses femininos como cozinhar. Eu tinha um irmão mais novo que era a réplica do meu pai. Eu contei a eles tudo sobre como meu pai se recusou a pagar minha mensalidade por medo de que eu acabasse me tornando mais bem-sucedido do que meu irmão mais novo, que era seu filho de ouro. É por isso que acabei saindo de casa, mas apesar de todas as probabilidades eu fui capaz de subir e me tornar quem eu sou hoje. Então de certa forma eles mereciam algum crédito por criar todas as dificuldades que eu tive que enfrentar. Caso contrário, eu nunca teria descoberto o quão resiliente eu era. Muitas pessoas lançaram ao meu pai e irmão os olhares mais desagradáveis que eles conseguiram administrar enquanto eu estava dizendo tudo isso, e até eles tiveram o bom senso de pelo menos parecer envergonhados, mesmo sabendo que eles não se sentiam assim nem um pouco. De qualquer maneira, eu então caminhei até meu pai e meu irmão e os abracei, fingindo o mesmo que eles fizeram quando me visitaram hoje. Dois podem jogar este jogo, eu anunciei, porque você apareceu para comemorar meu sucesso hoje. Eu os perdoei por tudo que aconteceu no passado, e eu estava até pronto para dar ao meu irmão o emprego de barman no meu restaurante para outras pessoas. Isso obviamente parecia uma reconciliação muito emocional, e eles acabaram realmente aplaudindo para mim. No final do meu discurso, houve alguns assobios de lobo. Apenas minha família e eu sabíamos que isso não era nada mais do que uma tentativa de humilhá-los, o que eu fiz com bastante sucesso, mas eles tiveram que sorrir e agir como se estivessem super gratos pelo que eu fiz, já que eles não podiam exatamente sair furiosos, que é exatamente o que eles queriam fazer. Depois de um tempo, quando a multidão se dispersou e finalmente chegou a hora de irmos para casa, meu pai e meu irmão me confrontaram do lado de fora do meu restaurante. Eles estavam furiosos e eu juro que havia lágrimas de raiva nos olhos do meu irmão. Eles exigiram uma explicação pelo que eu tinha feito. Se eu nunca tive a intenção de fazer do meu irmão um sócio, então eu deveria tê-los mandado embora assim que eles chegaram. Eu apenas ri e disse a eles que essa era a minha forma de retribuir tudo que eles fizeram por mim ao longo dos anos. Isso é exatamente o que você merece. Então eu fui embora e não me incomodei em olhar para trás. Mesmo quando eu ouvi meu irmão chorando sobre como isso foi o pior que aconteceu alguns dias atrás. Não tive notícias deles desde então. Minha tia acha que eu devo ter ido longe demais com isso e deveria tê-los expulsado no começo, mas eu não concordo com ela. Isso foi bem merecido. Estou farto de humilhar meu pai e meu irmão. Atualização 1. Ei, decidi não pedir desculpas à minha família.
apesar do que minha tia disse sobre eu ter sido muito duro. Não me arrependo do que fiz, então não vou fingir que me arrependo e sair do meu caminho para dizer que eles poderiam ter aproveitado a oportunidade para se desculpar comigo quando eles me visitaram, mas não fizeram isso. Expliquei isso para minha tia também, embora ela ainda acredite que eu não deveria ter feito o que fiz, ela não falou muito sobre isso. Acho que essa é apenas uma daquelas áreas em que concordamos em discordar e estou bem com isso. Em outras notícias, meu irmão garantiu que ele fosse pelas minhas costas para falar mal de mim para todos os nossos amigos da escola. É uma pena que tenhamos estudado na mesma escola, pois isso significa apenas que estranhos aleatórios da escola agora estão enviando mensagens de texto para confirmar os rumores de que eu humilhei e depois expulsei meu pai e meu irmão do meu restaurante depois de alimentá-los com comida de 3 dias de idade de propósito. Sim, ele exagerou a história para parecer a vítima, o que não é surpreendente. Normalmente, eu não me importaria com rumores mesquinhos, mas não quero que clientes em potencial levem esses rumores a sério, então enviei uma mensagem de texto para meu irmão dizendo que se ele não parar de espalhar mentiras sobre mim e meu restaurante, garantirei que ele perca o emprego que tem agora também. Espero que funcione porque eu realmente não estou com vontade de lidar com essas porcarias desnecessárias agora. Estou muito ocupado com o trabalho e este não é o momento. Atualização para LOL. Meu irmão respondeu dizendo que só pararia quando eu o tornasse um sócio. Eu nem entendo que nível de idiotice e ilusão é isso. Além disso, se ele quer ser sócio, não é uma ideia bem idiota ele ficar falando besteira sobre o mesmo restaurante? Tenho certeza de que essa é a tática do meu pai para garantir que seu querido filho consiga um emprego de destaque sem fazer nenhum trabalho de verdade, mas infelizmente não vai funcionar comigo. Eu disse a ele que se ele não parar, ele ouvirá meus advogados e que ele não está em posição de negociar comigo agora. A única razão pela qual não fiz nada ainda é porque não quero me envolver em dramas desnecessários, mas definitivamente vou acabar com ele se ele tentar algo engraçado depois disso e ele deveria considerar isso como meu último aviso. Espero mesmo que ele faça isso para o seu próprio bem. Atualização 3, então, pessoal. Já faz cerca de 1 mês desde a última atualização e como tenho estado muito ocupado não consegui contar a vocês o que aconteceu depois disso. Meu irmão parou de falar mal de mim pelas costas, mas eles ainda estavam bem desesperados para participar do meu sucesso, então meu pai decidiu me visitar com meu irmão algumas semanas atrás só para me intimidar. Eles apareceram na minha casa ameaçando me processar por usar o nome da minha mãe no meu restaurante e até me disseram que já tinham falado com um advogado, então se eu não quisesse problemas eu precisava fazer do meu irmão um sócio o mais rápido possível. Obviamente liguei para o bluff deles imediatamente, já que nenhum advogado aceitaria um caso tão estúpido. Acho que eles estavam esquecendo fato muito importante: ela era minha mãe também e não apenas sua esposa. No que me diz respeito, nenhuma lei poderia me impedir de usar o nome dela. Até então eu estava farto de suas besteiras, então eu disse a eles que se eles não me deixassem em paz, eles estariam forçando minha mão e eu não teria outra opção a não ser chamar a polícia. Meu irmão perdeu a paciência naquele momento e tentou me agarrar pelo colarinho, mas felizmente meu pai o segurou. Acho que foi a humilhação constante que finalmente o atingiu e ele explodiu. Bem, não foi minha culpa e eles tiveram sorte que eu não chamei a polícia naquele momento. Eu disse ao meu pai que ele precisava dar o fora, mas ele só disse ao meu irmão para ir se acalmar no carro e que ele queria falar comigo em particular. Depois que meu irmão foi embora, ele tentou me manipular dizendo que se minha mãe soubesse o que eu estava fazendo com eles, ela ficaria realmente chateada comigo e eu deveria enterrar o machado neste momento. Eu disse a ele para me deixar em paz porque mesmo eu estando no meu limite, ele não podia simplesmente use minha mãe para conseguir o que quer. Isso foi muito baixo. Para ser honesto, já tínhamos passado do ponto de reconciliação, nenhum deles se desculpou comigo nenhuma vez, então eu realmente não entendia por que eles esperavam que eu os perdoasse sem nem mesmo pedir. Quanto ao que minha mãe sentiria, tenho certeza de que ela teria se sentido igualmente decepcionada quando meu pai se recusou a pagar minha mensalidade. Por falar nisso, toda vez que ele me fez sentir péssima comigo mesma, ele deveria ser a última pessoa a me dar um sermão sobre o que minha mãe gostaria ou não. Sei que ela tem orgulho de mim, onde quer que esteja, e nada do que meu pai diga vai mudar isso. Pelo menos meu restaurante está indo bem e espero que possamos expandir em breve. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu,
Faça isso e clique no sino de notificação para se manter atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor. Eu o inferno sozinho porque mesmo eu estando no meu limite ele não podia simplesmente usar minha mãe para conseguir o que queria. Isso era simplesmente baixo. Para ser honesto, nós já tínhamos passado do ponto de reconciliação. Nenhuma vez nenhum deles se desculpou comigo, nenhuma vez. Então eu realmente não entendia por que eles esperavam que eu os perdoasse sem nem mesmo pedir por isso. Quanto ao que minha mãe sentiria, tenho certeza que ela teria se sentido igualmente decepcionada quando meu pai se recusou a pagar minha mensalidade, e por falar nisso toda vez ele me fez sentir péssima comigo mesmo. Então ele deveria ser a última pessoa a me dar um sermão sobre o que minha mãe gostaria e não gostaria. Eu sei que ela tem orgulho de mim onde quer que ela esteja, e nada que meu pai diga vai mudar isso. Pelo menos meu restaurante está indo bem e espero que possamos expandir em breve. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor. Eu o inferno sozinho porque mesmo eu estando no meu limite ele não podia simplesmente usar minha mãe para conseguir o que queria. Isso era simplesmente baixo. Para ser honesto, nós já tínhamos passado do ponto de reconciliação. Nenhuma vez nenhum deles se desculpou comigo, nenhuma vez. Então eu realmente não entendia por que eles esperavam que eu os perdoasse sem nem mesmo pedir por isso. Quanto ao que minha mãe sentiria, tenho certeza que ela teria se sentido igualmente decepcionada quando meu pai se recusou a pagar minha mensalidade, e por falar nisso toda vez ele me fez sentir péssima comigo mesmo. Então ele deveria ser a última pessoa a me dar um sermão sobre o que minha mãe gostaria e não gostaria. Eu sei que ela tem orgulho de mim onde quer que ela esteja, e nada que meu pai diga vai mudar isso. Pelo menos meu restaurante está indo bem e espero que possamos expandir em breve. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor.